Bem, hoje nós temos uma matéria, vai ser a reunião vai ser curta, como é a característica dos ambientes e costumes, mas sempre muito cheia de sabedoria, conforme eram as coisas do Dr. Klein. Na realidade, o que ele visa com essas reuniões sobre ambientes, costumes, civilizações, é que os acontecimentos, os fatos, todos estão impregnados de doutrina. A pessoa pode não dizer muita coisa explicitamente, mas a maneira como ela se apresenta, os gestos que ela faz, as atitudes que ela toma, tudo isso mostram um monte de coisas que, se a pessoa não souber ler direito nos fatos, ela não entende muito. Então, pegue, por exemplo, repare que Francisco está fazendo barbaridades com a igreja, mas está fazendo barbaridades com a igreja. Todos nós sabemos disso. Mas se forem ver depois e verem as fotos dele, as expressões dele, por assim dizer, corroboram as atitudes doutrinárias dele. E se não fossem as expressões dele, a coisa perderia força para a gente explicitar a maldade que há nele. Reparem, pode ver, sempre que ele faz alguma coisa, que ele toma uma atitude assim ruim, ele faz umas fisionomias que às vezes são voluntárias, às vezes são espontâneas. Mas de qualquer maneira a mentalidade dele aparece de cheio ali. Bom, assim hoje, o Dr. Plínio vai analisar uma outra circunstância. Então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte: tempora mutantur. Quer dizer, os tempos mudam. Os tempos mudam. E aí tem essa foto do Dr. Plínio. Eu procurei colocar uma foto que combinasse com a idade dele, com a época do artigo, né, que ele fez. E 62, ele devia ter uns 58 anos, talvez, por aí. Não, 62 menos 8, acho que dá isso, 54, 56, eu não sei, estou perdido da minha conta. Mas, de qualquer maneira, tempora mutantur, em latim, quer dizer os tempos mudaram ou mudam. O que ele vai dizer? Repare primeiro este salão. Este é um salão com um desenho dele feito na época, que foi em 1846. Reparem bem como é o salão, ele vai ajudar a ver. Um salão magnífico. Então, dimensões imponentes. Veja o pé direito desse salão. Hoje em dia não existe pé direito assim. Pinturas, espelhos, tapetes, olha o tamanho dos tapetes. Decorações de grande valor e real distinção. Os personagens estão dispostos de modo a dar a esta reunião uma grande solenidade. Então, realmente, existe um empenho em que essa reunião tenha uma grande solenidade. De que se trata? De um congresso diplomático de importância internacional? De uma reunião do conselho de algum monarca? Da sessão de uma academia literária ilustre? Não. Trata-se da Assembleia do Banco da França, em 1846. Algo, pois, de muito mais prosaico, basta dizer, por sua essência econômica. Tudo que é econômico é inferior àquilo que é mais metafísico, não? Então, tudo muito mais prosaico, por sua essência econômica, do que uma reunião de alto nível diplomático, político ou intelectual. Mas, em 1846, exatamente há 116 anos, hoje seriam 178 anos, a Revolução estava muito atrasada e ela não tinha eliminado nos espíritos a noção de que, frisamos bem,
todas as atividades humanas de alguma importância se devem revestir de uma distinção, de um decoro que é, em última análise, uma expressão da própria dignidade do homem. Quer dizer, se são coisas promovidas pelo homem e para serem praticadas por homens, elas necessariamente têm que ser, tem que ter uma expressão da própria dignidade do homem. Isso hoje está absolutamente abolido. Algumas coisas ainda procuram manter, algumas capas, mas são umas capas muito sem categoria, muito sem, meramente para constar, conforme nós vamos ver. Em 1846, até as reuniões de cunho meramente econômico, como é o banco, né, tinham, quando de alto nível, um tônus nobre, elevado, distinto. Em 1962, até as reuniões de mais alto nível político têm uma trivialidade comercial que não raras vezes descamba para o gênero botequineiro, de botequim, de bar. E agora imagina hoje como é que é. Falar em restaurante, por exemplo, de luxo, salão de luxo, isso tudo praticamente está extinto. Há, por exemplo, algo de mais trivial em toda a sua fisionomia, em seu ambiente, em seu tônus, enfim, do que a ONU? Veja, a ONU, Organização das Nações Unidas, é uma representante de todas as nações. Ora, as nações são o que há de mais importante no mundo. E, no entanto, a representação da ONU, ela tem um certo aparato, mas é um aparato completamente sem luxo, sem requinte, sem finura, sem nada. Veja só. Isto quando não apresenta aspectos botequineiros, como quando, em plena sessão, o histrião no fundo é um palhaço, que esse que aparece aí, Khrushchev, é russo, comunista, inaugurou o novo estilo soviético de manifestar desacordo, esmurrando fortemente a mesa. Então ele batia na mesa esmurrando, e é um reflexo do quanto perdeu categoria a reunião da ONU, a reunião diretiva dos acontecimentos políticos mundiais. E veja que no tempo que o Dr. Plínio disse isso, as pessoas eram muito sensíveis ao que ele dizia. Hoje em dia, a pessoa não, para que isso? Porque está tudo muito, muito jogado para baixo. Bom, isso é muito importante nós sabermos, que as coisas precisam ter sempre nível quando se trata de alguma coisa que seja uma coisa tocada por homens, mas que tenha alguma importância, algum relevo. Este é o mesmo salão daquele desenho fotografado hoje, atualmente. Então está aí Tempora Mutantur. O desenho não tinha condições de mostrar tudo o que aparece aqui. Então, por aqui dá para nós termos a percepção, embora esteja isso, não está com aspectos de ter um uso tão elevado quanto o banco tinha se reunindo aí. Essas cadeirinhas que estão encostadas na parede são de último. Essas caixas de som nesses cavaletes pretos enfeiam muito, tiram muito da categoria da coisa. Mas as paredes, os quadros, os espelhos, o parquet, o chão, enfim, as pinturas, tudo, são de muito alta categoria. Então, os tempos mudaram. Agora, esse aqui é o ambiente da ONU hoje. Assim é que se reúnem as pessoas que representam as nações do mundo inteiro. Vejo que aqui tem um tamanho grande, mas tem algo de profundamente ateu, não tem um símbolo qualquer que seja espiritual, não tem um vazio do espiritual nisso, enquanto naqueles, embora talvez não tivesse nenhuma imagem, mas tinha algo que mostrava que eram os seres humanos que promoviam aquele que tinham alma, que tinham alguma coisa, eles tinham ainda da vida espiritual. Aqui não tem nada, 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 nada.
E depois uma coisa que chama a atenção, um detalhe, é o seguinte: esse teto redondo, ele cria uma sensação de um disco voador que está descendo. E todos devem se lembrar o que Dr. Plínio comentava sobre os discos voadores. Ele achava que eram demônios e que viriam para facilitar o domínio da terra pelos inimigos da igreja, os inimigos de Deus. E essas tiras coloridas que tem em torno, logo abaixo do disco, não sei porquê, mas lembra um pouco o arco-íris. E nós sabemos com o que isso se relaciona. Agora vejam isto. Esse daqui é um acesso ao parlamento húngaro. É dos mais belos que existem. Veja a nobreza desses salões, a nobreza dessas passadeiras, dessas escadas, como tudo isso tem uma categoria, tem um nível, tem muito superior até ao daquele banco francês. E esse aqui é o acesso à sala do parlamento. E aqui é o parlamento. Enfim, conversando com várias pessoas, desde que nós tomamos conhecimento disso, do Plínio também e tal, não parece que haja um parlamento mais bonito do que esse. Talvez o parlamento inglês tenha alguma coisa disso, mas esse aqui, num certo sentido, ultrapassa em categoria o próprio parlamento inglês, que tem muita categoria. Esse é o prédio do parlamento por fora. Vejam como é lógico, como é explicável que onde se resolve os destinos de uma nação tem um prédio destes. É evidente que o ideal seria que o parlamento fosse composto de santos. Isso seria o ideal. Mas aqui está muito bem representado quanto a categoria, quanta elevação, quanto porte, quanta majestade deve ter o local de onde parte a coordenação de toda uma nação. Isso nos faz lembrar que essas coisas deverão voltar no reino de Maria, né? Com muita superioridade ao que já existiu. E Nossa Senhora prometeu o triunfo do Imaculado Coração dela, e ele virá, nós devemos crer nisso, mas até com a efusão do sangue. Depois, nós podemos repetir a frase de um outro jeito: Tempora mutabuntur. Os tempos mudarão de novo, só que não mudarão para pior, mas mudarão para melhor. Ainda é isso. Não mudarão para pior, mas mudarão para melhor. Tempora mutabuntur. Bom, e aqui a nossa gratidão ao Dr. Plínio, que nos ensinou a ver as coisas assim.